Existe um câncer que atinge os órgãos do aparelho reprodutor feminino e corresponde a quase 30% dos casos do câncer na mulher. Hoje em dia, se diagnosticado precocemente, ele é curável. O câncer ginecológico. Este é o tema do Espaço Mulher de hoje. Olá, boa noite. O câncer ginecológico é hoje uma das principais causas de mortalidade feminina. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Cássio Haddad. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Obrigado, é sempre um prazer. Lembrando que você pode participar. Ligue 3829-1605. Eu estou esperando aqui a sua ligação. Doutor, o câncer ginecológico, o que é esse câncer? Quais são os tipos de tumores? Que tipos de doenças envolvem esse tipo de problema? Bom, o câncer ginecológico é aquele tipo de câncer que envolve o aparelho genital, o aparelho reprodutor da mulher. Temos o câncer de colo do útero, que é extremamente frequente. Temos o câncer de endométrio, que se localiza dentro do útero propriamente dito. Temos o câncer de ovário e o câncer de mama, que apesar de não ser um órgão genital feminino, é um órgão ligado à sexualidade da mulher e podemos até, de certo ponto, enquadrá-lo também dentro dos casos de tumores envolvendo o aparelho ginecológico feminino. Agora, doutor, um dos principais problemas desse tipo de câncer na verdade, diz respeito aos sintomas, né? Os sintomas, eles não aparecem. Como é que deve ser feito? Exatamente, isso é um dado extremamente importante porque a maioria dos casos de câncer e principalmente envolvendo o câncer ginecológico, os tumores são assintomáticos. Os sintomas surgem muito tardiamente. Então, a melhor forma de se abordar, de se tratar um câncer de mama é prevenindo, um câncer ginecológico é prevenindo que ele aconteça. O câncer de colo do útero, ele talvez seja o tipo de câncer, o único tipo de câncer passível de uma prevenção efetiva. Mulheres que realizam exames ginecológicos rotineiros, como o Papa Nicolau, dificilmente chegarão a desenvolver um caso de câncer. Então, a melhor maneira é o exame ginecológico de rotina, a prevenção. É a maneira mais efetiva de se abordar esses tumores, porque na maioria das vezes eles são assintomáticos, eles só vão se manifestar, causar sintomas em fases mais avançadas da doença. Exatamente. Para você que acabou de ligar a televisão, eu estou conversando aqui agora com o Dr. Cássio Haddad. Ele é ginecologista, obstetra. Nós estamos falando sobre o câncer ginecológico. Eu estou esperando a sua ligação, 3829-1605. Doutor, com relação à prevenção, como é que tem que ser a frequência? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses? Esse método preventivo, como é que deve ser feito? Bom, a princípio, né, o controle ginecológico da mulher deve ser feito com uma consulta anual. Uma vez por ano, a mulher passar pelo ginecologista, realizar o exame clínico, realizar o exame de Papa Nicolau, que é o chamado preventivo do colo do útero. E para mulheres a partir dos 40 anos, associa-se a essa consulta e a esse Papa Nicolau a realização da mamografia. Então, o exame ginecológico da mulher, a frequência deve ser anual. É importante, quando a gente fala em prevenção do câncer, a gente abordar os tipos de prevenção. Existem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é a prevenção propriamente dita, ou seja, evitar que a doença aconteça. Existe a prevenção secundária, que é diagnosticar e tratar a doença precocemente, ou seja, você não evita que ela aconteça, mas você a descobre muito precocemente. Isso é chamado de prevenção secundária. E o terceiro tipo, que é a prevenção terciária, que é uma paciente que já teve a doença, foi diagnosticada e tratada, e essa prevenção terciária visa apenas diminuir os danos daquela doença para o organismo da pessoa. Então, é importante a gente falar que a prevenção, a gente não fala apenas em evitar a doença,
que seria o ideal. Mas muitas doenças não são passíveis dessa prevenção primária. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, ele também faz parte da prevenção, porque vai evitar que muitas outras sequelas aconteçam. É importante a gente entender que, se descoberto precocemente, ele é altamente curável, mas, né, depois de já no estágio avançado, é importante a gente saber que precisa do monitoramento também. Isso. O câncer, ele é uma doença que a taxa de cura, ela depende da fase em que a doença é descoberta. Quando a doença é descoberta precocemente, a cura existe e quanto mais cedo foi essa descoberta, maior a chance de cura. Uma doença, quando ela já é diagnosticada em fases mais avançadas, já com presença de metástases em outros órgãos, as chances de cura elas são muito baixas e, na verdade, o que se faz é um tratamento para proporcionar uma qualidade de vida melhor para a paciente. Doutora, nós temos aqui a participação da Bruna e ela pergunta o seguinte: a partir de quando começar a realizar o exame preventivo? Tem data? Tem época certa? Sim, o exame preventivo do colo do útero, ele deve ser realizado depois que a mulher inicia a sua vida sexual e, de modo geral, em torno de 1 ano após esse início, após 1 ano em que a mulher apresenta relações sexuais frequentes, é que ela deve iniciar esse controle e a realização da consulta e do preventivo do colo do útero. Não há necessidade, não há como, de modo geral, se realizar esse exame preventivo em mulheres que nunca tiveram uma relação. Então, o momento de se iniciar é apenas após o início da vida sexual e, em média, em torno de 1 ano após esse início é que nós começamos a fazer o Papa Nicolau e a rotina a partir daí é 1 vez ao ano, desde que os exames estejam normais. Ainda falando sobre o câncer do colo do útero, temos também a pergunta da Alessandra e ela fala assim: qual é o risco de uma mulher infectada pelo HPV desenvolver o câncer no colo do útero? Muito boa pergunta, porque o HPV é um vírus cada vez mais em pauta hoje em dia. Ele é considerado o vírus de maior transmissão sexual hoje em dia em todo o mundo. E a gente sabe que 99% dos casos de câncer do colo do útero são causados por esse vírus. Mas a gente sabe também que uma minoria das mulheres que têm o vírus vão desenvolver o câncer. Então isso é muito importante, porque a presença do câncer coloca aquela mulher, a presença do vírus, coloca aquela mulher sob um risco de desenvolver o câncer, mas uma minoria, uma parcela muito pequena delas é que irão desenvolver o câncer. E o HPV, ele não causa o câncer de uma hora para outra. Há uma fase evolutiva, há estágios que evoluem gradativamente antes de se desenvolver o câncer propriamente dito. E é nessas fases que o exame de preventivo consegue detectar as alterações. Então, a importância do preventivo é, quando aparecer alguma coisa, que essa coisa seja descoberta muito antes de ser um câncer, onde o tratamento é simples, são as chamadas lesões pré-cancerosas que o HPV provoca, que são fáceis de serem tratadas e evita-se que a mulher chegue a desenvolver um câncer. Importante a gente frisar é que o HPV ele é transmitido nas relações sexuais. E a única maneira de prevenir essa transmissão é com o uso do preservativo, que é o uso da camisinha. Agora, uma vez contaminada com HPV, é possível, através de exame, sem que apareça nada, através do exame, é possível detectar a presença do vírus? Não, a simples presença do vírus, ela geralmente não é descoberta. A gente descobre que uma mulher contraiu o HPV quando ela manifesta alguma lesão na sua região genital. O HPV ele pode causar lesões externas, né, lesões na vulva, na vagina, que são chamadas de verrugas, que são causadas por alguns tipos de HPV. E outros tipos de HPV, eles causam lesões internamente, no colo do útero. Então, quando surgem essas lesões, seja as verrugas na parte externa, ou as manchas, as feridas na parte interna, no colo do útero, é que a gente acaba descobrindo a presença do vírus. Mas não existe exame de sangue, nenhum outro exame que detecte que a mulher possui o vírus, e a detecção ela é quando esse vírus se manifesta. Tem transmissão desse vírus da mãe para o bebê, não?
A transmissão do HPV da mãe para o feto é extremamente rara e difícil de acontecer. Mulheres que apresentam essas lesões, essas verrugas na região genital, na vagina, e que estão grávidas e que vão ser submetidas ao parto, há uma tendência a se contraindicar o parto vaginal, porque quando o feto está sendo retirado, né, pelo canal vaginal, aquele contato com o HPV pode infectá-lo e causar lesões principalmente relacionadas na laringe do feto. Mas isso hoje em dia tem sido até um pouco questionado, mas a princípio, de modo geral, a única contraindicação em relação ao HPV na grávida é se ela tiver lesões no momento do parto, que o parto não seja o parto normal, que não seja o parto vaginal. Tem uma telespectadora, ela não se identificou. E ela pergunta o seguinte: quando a mulher inicia a vida sexual, mais tarde resolve ter depois disso um filho, ela tem mais chances de desenvolver câncer ou qualquer outro tipo de problema, ou para ela, ou também para o bebê ou para o feto? Sim. A gravidez, hoje em dia, ela tem sido cada vez mais postergada pelas mulheres, em função de estudo, de trabalho. Então, é muito comum hoje em dia a mulher engravidar mais tardiamente. A gente sabe que a partir dos 35, 38 anos de idade, existem algumas complicações que se tornam mais frequentes quando a mulher engravida. Mas em relação ao desenvolvimento de um tumor, desenvolvimento de um câncer, a maioria dos cânceres não apresentam relação com esse início da vida sexual, com o momento em que a mulher engravida. O único câncer que está associado à gestação tardia, que a gente chama primeira gestação tardia, é o câncer de mama. As mulheres que têm uma primeira gestação mais nova, elas têm uma certa proteção contra o câncer de mama, e mulheres que têm a primeira gestação, o primeiro parto, mais tardiamente, principalmente após 35 anos de idade, elas têm um risco ligeiramente aumentado de desenvolver um câncer de mama. Mas o câncer de mama ele possui múltiplos outros fatores de risco, então isso por si só, isoladamente, não representa assim, um risco tão significativo. Doutora, nós temos uma pergunta aqui que é da Eliana, e ela quer saber se existe vacina para o câncer no colo do útero. Muito boa também a pergunta, que a vacina para prevenção do câncer de colo do útero, ela existe. Ela existe, já está em plena atividade. A vacina, na verdade, é para o HPV, né? Para o HPV, câncer que é o vírus que causa 99% dos casos de câncer do colo do útero. Então, é a vacina contra o HPV. Existem dois tipos diferentes de vacina, que são específicas para um ou para outro subgrupo, mas a vacina existe. Ela já existe há vários anos nos Estados Unidos, Europa, e agora, mais recentemente, ela chegou e foi amplamente implementada no nosso país. Existe, ela previne o câncer do colo do útero, ela deve ser usada preferencialmente antes, né, da mulher, da adolescente iniciar a vida sexual, mas mulheres que têm vida sexual, né, podem e se beneficiariam muito do uso da vacina. Inclusive, a comprovação de que mulheres que já têm algum tipo de HPV, elas mesmo assim têm benefício, porque elas vão ter proteção contra outros tipos de HPV também. Nós vamos voltar, a gente vai falar muito ainda sobre essa vacina, sobre o HPV, a gente vai falar muito ainda sobre câncer ginecológico, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Pega a caneta, o telefone 3829-1605, eu estou esperando aqui a sua ligação, a gente volta já já. Já estamos de volta. Eu estou conversando hoje com o Dr. Cássio Haddad. Nós estamos falando sobre o câncer ginecológico, aquele câncer que ele acontece, ou que ele aparece nos órgãos reprodutivos femininos. Doutor, tem uma pergunta aqui que é da Bianca e ela quer saber o seguinte: em relação ao HPV, ele sempre vai causar o câncer no colo do útero? Quer dizer, a gente já respondeu isso antes, mas vale a pena voltar, já que ela perdeu essa pergunta. E ela quer saber isso, se tem a relação entre o HPV e o câncer, e se tem gente que tem câncer no colo do útero e que, na verdade, nunca teve o vírus. 99% dos casos de câncer do colo do útero, eles são causados pelo HPV.
Existe o câncer que não é causado pelo HPV, mas é extremamente raro. 99% se deve ao HPV. E o HPV, como nós falamos anteriormente, ele não necessariamente ele vai gerar um câncer. Uma pequena parcela das mulheres que têm o vírus chegam a desenvolver um câncer. Então, a presença do HPV só faz com que aquela mulher tenha que ter uma disciplina maior, um controle e um acompanhamento maior, mas não quer dizer que ela está fadada, em hipótese alguma, a desenvolver o câncer. Uma pequena parcela delas, a minoria delas, é que vai chegar a desenvolver o câncer do colo do útero. E para você que perdeu, no primeiro bloco nós comentamos aqui sobre o HPV e a vacina para o HPV. Essa vacina, ela é gratuita? Não, essa vacina ainda não está disponível, né, no sistema público. Ela, acredito que em breve deva ser implementada também no sistema público, mas atualmente apenas de modo privado é que se consegue a vacina. São 3 doses. É necessário o uso das 3 doses para que se tenha uma proteção total que a vacina pode apresentar. E ainda não está disponível no sistema público, mas acreditamos que em breve ela fará parte do calendário vacinal da mulher. Nós temos uma pergunta aqui da Gabriela, e ela quer saber se o câncer no colo do útero se ele pode ser também hereditário, se existem fatores, na verdade, genéticos que contribuem ali para o aparecimento desse tipo de câncer. Não, o câncer de colo do útero, ele praticamente não tem um componente hereditário. Ele é causado principalmente por hábitos sexuais. Mulheres que apresentam promiscuidade sexual, com múltiplos parceiros, que não usam preservativo, são aquelas mulheres que apresentam um risco maior de desenvolver, porque é dessa maneira que se contrai o vírus do HPV. Então, a parte hereditária, especificamente falando no câncer de colo do útero, ela não tem assim, um papel tão significativo. São mais fatores ambientais adquiridos ao longo da vida da mulher. Nós estamos conversando aqui hoje com o Dr. Cássio Haddad. Estamos falando sobre câncer ginecológico. E você pode mandar para cá suas perguntas para o telefone 3829-1605. Câncer ginecológico. Quais são os tipos de câncer que envolvem aí o aparelho reprodutor feminino? Bom, além do câncer de colo do útero, que nós debatemos aqui, existe o câncer de endométrio, que é um tipo de câncer que ocorre dentro do útero. É um tipo de câncer de mulheres um pouco mais idosas, em média de 60, 65 anos em que ele acontece. Existe o câncer de ovário, que também é um câncer com uma alta mortalidade, porque ele não dá sintoma, e geralmente ele é descoberto já em fase mais avançada. E a gente sempre inclui aí, quando se fala em mulher, o câncer de mama, que é o tipo de câncer mais frequente na mulher em todo o mundo. É o tipo de câncer segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo, só perde para o câncer de pulmão. Então, são basicamente esses 4 tipos de câncer e outros tipos mais raros, que é o câncer de vagina, o câncer de vulva, o câncer de trompa uterina. São casos mais raros, mas que também existem. E na presença de qualquer suspeita envolvendo o órgão genital externo da mulher, ela deve ser avaliada, porque eles, apesar de raros, eles também existem. Com relação especificamente ao câncer de mama, é possível prevenir? Como isso pode ser feito? Sim, o câncer de mama, infelizmente, ele não tem uma prevenção primária, como a gente mencionou anteriormente, tão efetiva quanto o do câncer de colo do útero. Os esforços no câncer de mama são mais para prevenção secundária, ou seja, para descobrir a doença precocemente. A maneira de se fazer isso é através do exame clínico e da mamografia, que é o melhor método para descobrir o câncer de mama na fase inicial. Então, prevenção em câncer de mama, a gente fala mais naquela prevenção secundária, que é descobrir precocemente. Os esforços são para descobrir a doença o mais precoce possível, onde ela é passível de cura. Quanto mais cedo a gente descobrir, maiores as chances de cura. O câncer de mama ele tem taxa de cura de 95% se ele for descoberto na fase inicial. Então, o rastreamento mamográfico, a realização da mamografia pela mulher, mesmo a mulher sendo assintomática, não percebendo nenhuma alteração nas suas mamas, a realização dessa mamografia anual, ela é a maneira de descobrir a doença precocemente.
Tem uma data específica ou, de repente, um período da vida específico para já começar a frequentar o médico e pedir esse exame, a mamografia? Sim. Durante a consulta ginecológica de rotina, as mamas são examinadas. Mas, em relação à mamografia, de modo geral, a mamografia começa a ser feita a partir dos 40 anos. Para mulheres que não são consideradas de risco, de alto risco para desenvolver o câncer de mama, ela deve ser anual a partir dos 40 anos de idade. Antes disso, apenas em casos especiais, em mulheres de alto risco, ou mulheres que estão sob suspeita de alguma lesão na mama, faz a mamografia antes dessa idade. Mas para rastreamento, como rotina, a partir dos 40 anos. Doutor, nós temos a pergunta aqui da Márcia, ela tem 42 anos. E ela quer saber o seguinte, ela fala aqui que a menstruação sempre vem antes do período. E ela pergunta se isso pode ser um sinal de câncer ou se isso é normal na idade dela. Certamente, pelo que eu entendi, deve ser irregular o ciclo dela. A irregularidade menstrual em mulheres entre os 40 e 50 anos é um achado muito comum. A correlação disso com o câncer é muito baixa. É lógico que ela deve ser avaliada, ela tem que ver, nós temos que avaliar como é essa irregularidade menstrual, com que frequência essa menstruação está ocorrendo, o volume de menstruação que está ocorrendo, e nesses casos, geralmente, são realizados os exames de rotina, né, exame clínico, Papa Nicolau e muitas vezes o ultrassom ginecológico, que é a maneira de se visualizar o útero internamente, visualizar os ovários e saber se ali existe alguma alteração que possa estar gerando esse descontrole de ciclo. Mas a correlação de sangramento irregular numa mulher de 42 anos com algum tipo de câncer não é muito frequente. Doutor, olha só, a gente tem uma participação inédita aqui, na verdade, que é uma pessoa de Ribeirão Vermelho, é a Suzana, e ela fala sobre o HPV, mesmo mulheres que só têm relação com um parceiro, precisam usar camisinha e pode pegar HPV, e é sempre o homem quem transmite? Não, Suzana, tanto o homem pode transmitir para a mulher, quanto a mulher pode transmitir para o homem. Se a mulher tem o vírus e ela tem relação sem preservativo com o homem, ela pode passar esse vírus para o parceiro da mesma maneira. Então, a transmissão ela não é exclusiva de homem para mulher. Em relação à pergunta anterior, que é de se ela tem relação com um parceiro só, se ela tem que usar preservativo, isso depende do casal. Se há uma cumplicidade, uma confiança e que há uma fidelidade, o uso do preservativo ele pode até ser suprimido. Mas a grande característica do HPV é que ele possui uma fase de latência. Então você pode adquirir o vírus hoje e você pode passar esse vírus para uma pessoa, mas essa pessoa só vai manifestar o vírus daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então você não tem como saber de quem que você pegou o vírus. Então se você no momento tem relação só com um parceiro, mas você já teve relações com outros parceiros, se esse homem no momento só tem relação com você, mas se ele já teve relação com outras pessoas anteriormente, existe a possibilidade desse vírus estar presente e de ser transmitido durante o ato sexual. Importante a gente falar aqui que prevenção nunca é demais, né, doutor? Exatamente, prevenção nunca é demais. É a maneira, na verdade, ideal de se abordar qualquer patologia, é prevenindo que ela aconteça. É isso mesmo. Temos a participação da Daniela e ela fala do exame Papa Nicolau, se necessita de alguma preparação prévia. Não, as condições básicas para se realizar o Papa Nicolau é que a mulher não esteja com sangramento, ela não pode estar menstruada e preferencialmente não ter relação nos últimos 3 dias. É a maneira ideal de se coletar o material do Papa Nicolau, é isso, sem que haja sangramento e sem que tenha havido uma relação sexual nos últimos 3 dias. Relacionado com esse câncer aí que está dentro dos órgãos do aparelho reprodutivo, quais são os exames mais comuns de se fazer? Bom, o Papa Nicolau, que a gente já abordou aqui, já conversou exaustivamente, que é muito importante, é a maneira de prevenir o câncer do colo do útero. Quando há alguma alteração nesse exame de Papa Nicolau, existe um exame muito útil que é chamado de colposcopia, que é um exame na qual a gente visualiza o colo do útero através de uma lente de aumento. Então a gente consegue buscar pequenas lesões que não são visíveis ao olho nu. Em relação ao
corpo do útero e aos ovários, o exame que se tem para avaliá-los, além do exame clínico, é o ultrassom ginecológico, ultrassom endovaginal, que é a melhor maneira de visualizar útero e ovários, e o exame da mama, que é o exame clínico associado à mamografia. São os exames, a princípio, os exames básicos para se investigar os órgãos ginecológicos da mulher. Com relação ao câncer que acontece ali nos ovários, esse não tem como prevenir? Não, a prevenção do câncer de ovário também é algo muito difícil de se fazer porque não há sintomas. Os ovários, eles se localizam na pelve, ficam lateralmente ao útero e no exame clínico a gente só consegue detectar alguma coisa se existir alguma alteração. Se existir um tumor, um cisto, que nós suspeitemos, que possa ser de ovário, e essa suspeita ela é confirmada ou não através do exame de ultrassom. Então não há uma prevenção efetiva. Há a realização da consulta anual, rotineira, para que a gente possa tentá-lo descobrir o mais cedo possível. Nós temos uma pergunta aqui, doutor. É uma pessoa que mora na Avenida JK, mas não se identificou. Ela pergunta quais são os sintomas do HPV e o que a mulher sente, se tem alteração de dor, alguma alteração física. Bom, dor habitualmente não é um sintoma do HPV. O sintoma do HPV é verrugas na região vaginal, externamente, e as manchas e as feridas no colo do útero internamente, que só são visualizadas através do exame ginecológico. Então, a maneira que a mulher poderia suspeitar que ela tem um HPV é o surgimento de verrugas na região genital. Porque a lesão interna no colo do útero ela só é vista através do exame ginecológico. Doutor, nós temos uma série de outras questões aqui, mas o nosso espaço aqui, o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui para falar desse assunto que é tão importante e que, na verdade, é uma das principais causas de mortalidade das mulheres. Sim, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e é bom a gente falar. O câncer está sempre relacionado à morte, à tristeza, mas é bom a gente falar o outro lado do câncer, que é a prevenção, que é o tratamento e principalmente a chance de cura quando a doença é descoberta inicialmente. Por isso é sempre importante prevenir e procurar sempre um especialista, procurar sempre um médico, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui, eu agradeço muito a sua audiência, aqueles que ligaram, participaram, meu muito obrigado e a gente se vê no próximo programa. Até lá!